Olá, vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui. Uma estrutura bem usual, né? Uma estrutura que, se você olhar para uma estrutura, um pedreiro, tudo mais, olhar para uma estrutura, ele vai olhar, não tem nada de absurdo nessa estrutura, certo? Bom, o que que tem aqui? Nós temos um pedaço de um sobrado, ou de um prédio, de um andar, né? De um só laje mais cobertura, certo? Nada absurdo, certo? Ah, uma obra aí que muitos engenheiros iniciantes executam, certo? Bom, o que, que a gente tem de diferente nessa estrutura? Bom, temos pilares aí de 14 por 26. Isso aí é perfeitamente normal, né? A gente tem que seguir a regra, né? 360 centímetros quadrados quando não é uma obra residencial ou 6 metros, né? Se chegou a 6 metros, precisa seguir. Se não é obra residencial, precisa seguir, certo? Tamanho mínimo do pilar, 14, né? Então, na prática, tem que ter 14 por 25,7. Se eu colocar milímetros numa peça de concreto, não funciona, né? Então, 26, certo? Vamos ver outra coisa também. Resultados aqui, vamos dar uma olhada primeiro nas vigas lá em cima, né? Então, as vigas lá em cima, né? Viga 201, certo? Na cobertura. Bom, a viga 201 ela tem um vão de 5 metros, né? 5 metros total, né? Então, face externa dos pilares, 5 metros. Nada absurdo, certo? E ela está com duas barras de 10 e estribos de 5 cada 20. Perfeitamente normal, né? Não é nenhuma armadura, meu Deus do céu, quanto aço, nem tão pouco aço, né? Normal. Certo? Aqui tem as vigas laterais, né? Vão lateral eu tenho um vão aí de 3 metros e 12 e outro vão de 2 metros e 12, né? Então, vãos pequenos, né? 3 metros, 2 metros, vãos aí perfeitamente normais, até talvez o pedreiro reclame que estão muito próximos desses pilares, né? Mas não é nada absurdo, né? O vão é 5 metros, então eu coloco um pilar no meio, normal, certo? Duas barras de 10 e estribos de 5 cada 20, certo? A gente tem aqui a viga embaixo, né, a viga 203, certo? Ela está com uma barra de 10 adicional, então ela tem as mesmas duas barras de 10, mas foi colocada uma barra de 10 adicional, certo? Para um setor um pouquinho maior, uma barra de 10, certo? E aqui na viga interna, certo? Ela está com uma barra de meia adicional, a 12.5 adicional, normal, nada absurdo também uma barra de 12.5 num vão de 5 metros, certo? Olha embaixo agora, bom, aqui embaixo no vão menor, né, mesma coisa, duas barras de 10. Aqui em cima eu tenho uma barra de 10 adicional. Ah, mas ela está recebendo uma alvenaria de tijolo deitado, então normal ainda, né? Também ela tem laje descarregando nela, então 3 barras ali, normal, certo? Aqui embaixo a gente tem também 3 barras de 10 e mais duas de 6.3. Não é uma configuração muito inteligente, mas a gente está lidando com um software, certo? Perfeitamente normal ele dar essa armadura. Depois eu posso ajustar, ao invés de ter uma de 10 mais duas de 6.3 reforço, ter duas de 10, por exemplo, tá? Mas um detalhe. A gente tem aqui na Viga 102 agora. Bom, a Viga 102 ele está com 4 barras de 12.5. Talvez o pedreiro fale, mas tem bastante armadura nessa viga. Não, mas é um vão de 5 metros, ela recebe laje dos dois lados, ela tem uma parede em cima, então ainda não é, meu Deus do céu, quanto aço sim nessa viga. Não, é 4 barras de 12.5, certo? A gente tem embaixo também, né? Aqui embaixo a gente tem as baldrames, né? Aqui a fundação, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa viga, certo? Então, essa viga aqui está com duas barras de 10, normal. Essa viga aqui está com duas barras de 10, normal. Essa viga aqui tem 40 de altura em vez de 30, também duas barras de 10. Então, duas barras de 10 aí na fundação, algumas 15 por 30, algumas 15 por 40, né? Isso aqui é uma configuração até um pouquinho complicada do site, eu mostro ela no curso de CipiCAD que eu tenho, mas não é nada também, meu Deus do céu, que absurdo, duas barras de 10 numa viga baldrame, tá? Uma coisa perfeitamente normal, né? A não ser um pedreiro que queira fazer com treliça, vai achar que isso aqui é um absurdo, certo? Subindo aqui. Agora, qual é a outra estrutura? Porque essa estrutura está com erro grave, né? Mas que não consegue ver de cara. Bom, a gente vê que esse P3 e o P4 eles estão com um vermelhinho nele, né? Mas o que será que é esse vermelhinho? Bom, vamos olhar os pilares. Bom, o P1, o P5 e o P6 estão com 4 barras de 16. É um armador bem considerável, né? Geralmente a gente trabalha com 10 milímetros, 12.5, dependendo do caso, em um sobrado, ainda mais quando não é nenhum vão considerável. Né? O maior vão que eu tenho aqui é 5 metros, certo? Se eu trocasse, por exemplo, para barras de 12.5, bom, já falharia, né? Pedaria falha, não resistiria, certo? O P2 até está resistindo com duas barras de 12.5. Talvez seja uma configuração de detalhe de vento, né? Diferente em cada direção, mas diferença mínima, certo? Já o P3 e o P4 estão com 4 barras de 20, estriba de 8 milímetros e falhando. Tá? Bom, barra de 20 milímetros e um pilar de um sobrado é bem considerável. Tá? Geralmente é comum tá? 4 barras de 12.5, talvez 6 de 12.5
é meio exagerado, mas muitas vezes talvez seja necessário, né? Tem um vão considerável, tem um pilar muito esbelto, tem um pé direito duplo, uma coisa assim, normal, né? Agora, 4 barras de 20 é bastante armadura aí, né? Tem pilares aí, dependendo do caso, que 4 barras de 10 já seria suficiente, certo? Então, tem algum erro nessa estrutura. É o pilar, é o software, né? O software, minha concepção está certa e o software que está errado, né? Porque o software que é burro, né? Eu sou muito inteligente e tudo que está errado é culpa do software. Não, realmente essa estrutura está com uma concepção muito ruim, certo? Bom, primeira coisa, a gente está com um pilar de 26, perfeitamente normal, né? Mas talvez para ter essa barra de 20 milímetros aí tá muito pequeno esse pilar, né? Vamos aumentar esse pilar. Bom, muitos engenheiros pensam, tem que aumentar. 14 por 26 não resiste. Quem sabe, meu Deus do céu, talvez. Aí eu vou aumentar, mas se eu aumentar muito, eles vão reclamar. Então eu vou aumentar para 14 por 30. Tem engenheiro que faz isso, né? Ele vê que 26 não é suficiente, vai aumentar 4 centímetros, talvez ajude um pouquinho, né? Então, aumentando 14 por 26 para 14 por 30, ou muitos ajustam de 14 por 26 para 15 por 25, tá? É uma multiplicação só um trocado, né? Talvez isso aqui ajude. Tá, a gente estava com 4 barras de 20 falhando. Lembrando que uma barra de 20, certo? Ela tem uma área de aço aí, né? Dividido por 400, 3,14. Então, 4 barras, 12,5 e falhando. Então, mais de 10 centímetros quadrados, né? 12,5 centímetros quadrados falhando. Bom, 14 por 30 desapareceu o erro, né? Talvez a mudança aí foi muito eficiente, né? Vamos ver se reduziu para 4 barras de 12,5. Bom, vamos clicar aqui, certo? 10 barras de 12,5. Não funciona, né? 4 barras de 20, 10 barras de 12,5 é uma equivalência, né? Mas vamos calcular aqui. Então a gente estava com 12,56, tá? 12,56 vamos deixar na memória, tá? Mas 12,5 vezes 12,5 vezes π dividido por 400 vezes 10 barras, tá? 12,27. Era 12,5, foi para 12,2. Nem diferença, né? 12,5 dividido por 12,2 é 2% de diferença, tá? É quase a mesma coisa. Não ajudou muito isso aí, né? Quem sabe é que pelo menos o extremo mudou para 5, né? Então isso aqui ajudou um pouquinho. Mas 30 ainda é pouca coisa, né? Vamos fazer uma coisa decente, né? Se o pilar está pedindo reforço feito louco, eu não vou dar 4 centímetros para ele. Eu vou dar um comprimento considerável, né? Colocar aí um 14 por 50, né? Agora ganhou 20 centímetros. Agora esse pilar deve assinar. Agora aceita aí, aguenta com 4 barras de 12,5. Talvez agora ele aguente, né? Porque já é basicamente o tamanho de 2 pilares, né? Eu estava trabalhando com 26, 26 mais 26 dá 52, então é quase um pilar do dobro do tamanho. Talvez com o dobro do tamanho, esse pilar comece a resistir, certo? Bom, vamos olhar agora esse pilar aqui novamente, tá? A gente está procurando aí no máximo 4 de 12,5, tá? 14 barras de 10. 14 barras de 10, né? Vamos dar uma olhada aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 barras de 10. 10 vezes 10 vezes π dividido por 400. 0,785 vezes 14. Bom, baixou de 12, né? Foi para 10,99. 11 centímetros quadrados, tá? Então, a gente estava com 11 aqui dividido por 12,27 que eu tinha antes. Reduziu aí 10%. Mas é muito ácido, né? 14 barras num pilar que vai suportar uma laje de cobertura e uma laje de um quarto é bem exagerado ainda, né? Será que a gente tem que aumentar esse pilar mesmo, né? Vamos colocar talvez 14 por 70. Agora com 70 ele deve aguentar, né? Porque, meu Deus do céu, 14 por 70 é um pilar bem robusto. A gente está falando aí 14 vezes 70, está falando 980 centímetros quadrados, tá? Dividido pelo 360, a gente tem quase 3 vezes o tamanho mínimo de um pilar, certo? Para um sobrado, que não é nenhum vão, não é nada absurdo, não está chegando nada tão absurdo nesse pilar. Bom, deu erro na viga agora. Estranho isso, né? Deu erro na viga. A viga não estava com erro, eu aumentei o pilar, deu erro na viga. Bom, vamos olhar aqui o pilar. 14 por 70, a gente está falando, né? 10 barras de 12,5 de novo. Tinha reduzido, tinha voltado para 11, agora ele voltou para 12,2. O que aconteceu nesse pilar? Será que ele está teimando? Será que ele não entende que era para diminuir a armadura? Será que o software é burro? Porque eu não sou, eu não. Minha concepção está perfeita, tá? Mas a questão é, isso aqui é um problema de concepção. Isso aqui não é um problema de software, tá? Quando o software começa a acusar o dobro de armadura, o triplo de armadura que deveria ter na cabeça, é porque a sua concepção, o lançamento nele, tem alguma coisa errada, certo? Como que poderia ser consertado isso? Bom, a gente viu que indo de 14 para 26 por 14 por 70, a armadura está praticamente a mesma coisa, tá? Não mudou quase nada.
Onde que está o erro dessa estrutura? Bom, primeira coisa, vamos dar uma olhada na deformação dessa estrutura, certo? Olhando a deformação dessa estrutura, certo? Eu vejo que tem uma deformação aí relativamente considerável, tá? A gente vê aí no centro aqui do vão, né? O que está acontecendo? Essa viga está deformando aí relativamente. Ela não está com uma deformação pequena, certo? Então ela está com uma deformação aqui 3.8, né? Quem sabe, colocando o vento, ela vai para 3.9. Colocando o vento em Y, ela vai para 3. Continua 3.8, tá? Então o que está acontecendo aqui? Bom, a gente está com uma deformação bem considerável, certo? Essa estrutura está deformando muito, tá? 3.8 para, vamos aí, inicial, 3.8 inicial, tem mais carga a longo prazo, fluência e tudo mais, né? Então, ela está deformando bastante, né? O erro não está no pilar. Tá? O erro não está no pilar. O erro está na viga. Por quê? Bom, porque se essa viga começou a deformar, ela vai querer... tá aqui a viga, né? Ela vai tender a deformar. Então, ela tem que fazer esse efeito aqui, certo? Bom, se for pensar na viga, o que acontece bem na ponta dela, então está aqui a viga, né? Ela vai deformar. O que acontece é que ela faz isso aqui, né? Ela faz isso aqui, certo? Ela puxa a parte de cima e empurra a parte de baixo, gerando um momento, certo? Vamos olhar as envoltórias dessa viga. É uma viga biapoiada. Ela deveria ter um momento biapoiado, iniciar no zero, descer e subir de novo, certo? Não, ela está com um momento fator aí negativo bem considerável, né? 3.64. Por quê? Bom, porque a viga ela vai tender a puxar a parte de cima, né, e empurrar a parte de baixo. O pilar é rígido, né? Ele tem 70 de largura, então ele ainda é relativamente rígido. Então 3.64 gerou um momento negativo bem considerável, tá? A viga, ela tem 40 de altura, tá? Então, se eu for pensar, tá aqui o pilar, tá aqui a viga sendo nele, né? E essa flexão aqui, né? Essa flexão aqui, que inclusive a gente consegue ver que ela acaba puxando isso aqui, né? Ela tem 40 centímetros de altura para resistir. Beleza, ela resiste, tá? Agora, até deu um errinho agora, mas ela resiste, tá? Agora, o pilar, então, ela gerou um momento de altura aqui, o que ela vai fazer? Ela vai tentar torcer o pilar junto, certo? O momento de altura, ela vai resistir com os 40 de altura. Já o pilar ele vai resistir com os 14. Certo? Então o pilar não tem altura para resistir isso aqui. Ele tem 14 centímetros para 3,64 toneladas. Tá? Ele vai gastar o cobrimento, ele vai gastar o diâmetro do estribo, vai gastar o diâmetro da barra. Então vai sobrar uns 10 para ele. Tá? Ele vai ter uns 10 centímetros ali para resistir. Certo? 10 centímetros para 3,64, a gente está falando de 36 toneladas em cada lado do pilar. Então é uma carga bem considerável. Tá? Inclusive um lado é tração. Então depois a gente tem mais carga de vento, depois a gente tem mais efeito de flambagem, tem excentricidade e tudo mais. Então, esse pilar aí tá cheio de problemas, né? E ele tem 14 para resistir, ele vai socar o pau e colocar uma armadura bem exagerada. Bom, a gente viu que não, então a gente viu o quê? Que a viga deformando demais que é o problema, né? Por mais que o software não esteja acusando que a viga está deformando demais, ela tá, certo? Ela está gerando um momento negativo muito elevado. Então, pilar de 14 por 70, pilar de 14 por 26 é a mesma armadura. Praticamente a mesma coisa. Então, 70 menos 26, 44 centímetros a mais, dividido por 100, vezes 0,14, vezes 6 metros de altura, vezes 2 pilares, é 0,73 metros cúbicos a mais. A R$300 o metro cúbico, eu estou falando de R$200 a mais que eu joguei de concreto aí para nada. Certo? E o estribo ainda aumentou, para piorar. Tá? Então esse pilar de 14 por 70 não é a solução. Vamos voltar para o 14 por 26, né? Porque estava com a mesma armadura, vou voltar para o 14 por 26. Certo? E essa viga aqui eu tenho que ajeitar, porque essa viga está deformando demais. Vamos ajustar a viga, voltando o pilar para o tamanho menor, menos que metade do que ele estava, e colocar a viga com 60 de altura. Tá? Lembrando que ele não estava resistindo com 4 barras de 20. Aumentei a viga, eu não aumentei o pilar, eu aumentei a viga, certo? E reduzir o pilar. O que vai acontecer nesse efeito? Bom, a viga vai deformar menos. A viga vai se tornar mais rígida. Ela vai ajudar a distribuir cargas de vento, certo? Então, com a viga de 14 por 60, vamos olhar os resultados agora. O pilar estava com 4 barras de 20 falhando, agora o P3 está com 4 barras de 16 passando. Melhorou, tá? Mas eu quero 4 barras de 10 nesse pilar. Eu acho 16 é um absurdo, tá? Então, 4 barras de 10 aí é o que eu quero. Não quero chegar no máximo barras de 10. Tá com 16, me ajudou, né? Agora só 8 centímetros, estava com 12, foi para 8, melhorou. Como que eu faço para chegar em 4 barras de 10 nesse pilar que eu estava precisando de 4 barras de 20? Certo? Bom, primeira coisa é, vamos voltar para a deformada. Tá? A deformada agora é só do vento. Bom, o vento está deformando minha estrutura ainda 2,14 milímetros. Tá? E o vento em Y, bem menos, 0,68. Então, o meu problema está sendo esse vento em X. Certo? Então, o meu vento em X deformou minha estrutura 2,14. Não é, meu Deus do céu, quanta deformação assim. Mas sempre que puder reduzir,
ideal reduzir, né? Deformação nunca é algo bom. E a deformação sempre é uma acusação que a estrutura está com algum problema, né? Deformação elevada é sempre um problema na estrutura, certo? Então, se a sua estrutura está cheia de avisos de flash e tudo mais, está com problema na concepção, certo? Então, primeira coisa que eu posso fazer, eu vejo que essa viga aqui, ela enrijeceu a estrutura. Vou editar as outras vigas também, as vigas vizinhas dela, né? Vou colocar essa aqui com 60 também, tá? E essa aqui de baixo também com 60. Mas o que vai mudar isso aqui? Vamos olhar. Tá? Por quê? Porque eu enrijeci os pórticos adjacentes. Consequentemente, eles vão deformar menos. Consequentemente, eles vão puxar a carga para eles. Tá? E aí vai reduzir a carga do pórtico do P3 e do P4. Você estava com 4 barras de 16. Agora, ele está com 4 barras de 12.5. Opa, deu uma melhorada, né? Estou quase lá. Eu quero 10, está com 2.5, já me ajudou bastante, né? Mas tá com 2.5 ainda, né? Se eu trocar para 10 aqui, ele vai dar erro, né? Se eu trocar aqui para 10, ele vai dar erro, né? Então, aqui até passou, né? Mas a gente tem que passar em tudo com 4 bases de 10, né? Então, vamos ajustar novamente. Bom, em RGC, os pórticos adjacentes funcionou. O que tem outro problema nessa estrutura? Bom, vamos voltar para a deformada, certo? Essa estrutura já reduziu, né? Foi para 1.85, ela estava com 2 ponto alguma coisa, foi para 1.85. Ela está com uma deformação de quase 2 milímetros em X, mas em Y ela tem 1/3 disso, ela tem 0,65. Certo? Então eu vejo que essa estrutura é muito mais rígida em Y do que em X. Ou seja, eu estou jogando rigidez fora em Y. Eu não tenho que deixar essa estrutura rígida em Y, eu tenho que enrijecer ela em X. E todos os pilares estão rígidos em Y, certo? Então, eu vou editar esses pilares aqui, P1, P2, P5 e P6, que estão com 4 barras de 10. Eu vou, ao invés de fazer eles 14 por 26, eu vou fazer eles 26 por 14. Por quê? 26 aqui, né? E 14 aqui, tá? Por quê? O que vai mudar? Bom, agora vai acontecer o quê? Que eu vou ter pilares rígidos em X, pilares rígidos em Y, certo? Vamos rodar novamente o cálculo, tá? Só para analisar, ver se isso aqui já está ajudando mesmo, tá? Lembrando que a gente estava com uma deformação de quase 2 milímetros no eixo X, certo? Rodando novamente o cálculo e vamos olhar o que vai acontecer, certo? Então, está terminando agora, né? Está terminando já o grupo 2 aqui, beleza, certo? E a deformação agora foi para 1.0, tá? Então 1.09, né? Quase 1.1, tá? E aumentou um pouquinho em Y, tá? Mas em X foi para 0.82. Então agora está mais próximo, né? 0.8, 1.09, bem mais próximo do que 0.65, 1.8, certo? Então a estrutura agora ela está com uma rigidez similar nos dois eixos, certo? E consequentemente, agora no P3, que eu não mudei nada nele, né? Depois que eu tirei metade, mais que metade do volume de concreto nele, eu não mudei mais nada, só mudei o resto da estrutura. Tá? Então, o P3, 4 barras de 10. Tá? 4 barras de 10. Então, a gente estava olhando, a gente olhou o pilar com 4 barras de 20, falhando. A gente ligou ao autismo, né? Na hora, ligou ao autismo e esquece todo o resto, eu vou olhar só isso, só o pilar, só o pilar. Tá? A gente apagou todo o resto, e o que aconteceu? Foi focando pilar, pilar, pilar. Não adiantou de nada, tá? Por quê? Porque o pilar estava causando erro. Mas a gente não pode pensar que numa obra de concreto armado, cada peça é independente. Não é. As peças trabalham como um todo. Certo? Então, não adianta isso. Não adianta, eu estou com problema no pilar, eu vou desligar meu cérebro e vou consertar só o pilar. Toda a obra está com problema. Peraí. Isso eu sei, tá? Mesmo que não fosse na viga, a viga teria um problema. Por quê? Bom, a viga 2 ela está apoiada no P3. Tá? Se ela está apoiada no P3 e o P3 falha, essa viga vai cair. Se a viga vai cair, é um problema para ela, tá? O P1 não estava com problema, mas o P1 está numa obra que tem o P3 e o P3 vai cair. Então, o P1 é um problema também. O concreto é um time, ele tem que funcionar todo junto, tá? Num time de futebol, se o goleiro não está no gol, o problema para o atacante também, porque ele vai perder o jogo igual, né? Se uma peça sair da estrutura, toda a obra cai junto, tá? Então não pode pensar, o problema é no P3. Não, o problema é na obra. O P3 está falhando, eu preciso ajudar ele de algum jeito, tá? E aumentar o concreto nele não está ajudando, certo? Então, o resto da estrutura colabora muito com a peça falhando, certo? Então você tem que analisar a estrutura como um todo. Tem que analisar por que esse pilar aqui está falhando. Não é, o pilar está falhando, é só reforçar. Não, eu vou analisar. Será que não tem uma viga que está fazendo esse pilar falhar? Será que se eu modificar o restante da estrutura, ela não vai se tornar mais rígida contra o vento, por exemplo, e me ajudar? Porque isso pode ajudar, tá? Não é só pensar numa peça em si, tá? Tem que pensar na estrutura como um todo, certo? A gente viu que depois que a gente pegou o P3 e o P4 e tirou o concreto dele e foi ajudando o resto, foi mudando o resto da estrutura,
a gente reduziu muito na estrutura dele, reduziu muito a carga no P3, tá? Por quê? Porque o restante da estrutura se tornou mais rígida e puxou carga para ela. Tá? E o P3 ali continuou na mesma, né? Cada vez com menos carga, menos refletor indo para ele, menos carga de vento indo diretamente para ele, e ele foi reduzindo a ar de aço, tá? E foi reduzindo ar de aço, chegou nos 4 barras de 10. Menos que isso, é economia porca, viola a norma e não compensa, né? Então, 4 barras de 10 já está uma armadura bem pequena, né? Todos os pilares, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6, todos com base de 10, tá? No sobrado, tá? Não vão de 5 metros. Então, beleza, 4 bases de 10, tá? Ah, mas a viga ficou muito alta. Ficou um pouco mais alta, tá? Mas eu tô com as 3 vigas aqui. Talvez até dá para ajustar para 14, para 50 e tudo mais, mas a gente viu que ficar reduzindo a altura da viga pode ser um problema grave na estrutura, principalmente quando a gente tem também pilares esbeltos, tá? E também, claro, quanto menor a inércia, quando você começa a economizar a inércia na estrutura, você está economizando na resistência dela e está gastando mais e está dando dinheiro para a Gerdau, certo? Então isso a gente tem que analisar, certo? Basicamente isso é isso, tá? Se quiser mais análise disso, dimensão sobrado inteiro no curso de CIPCAD, tá? Mas a gente vê aí que a gente tem que analisar a estrutura como um todo, não dá para analisar pedaço, tá? Então, seria isso, tá? Até a próxima.